nossos corações. Possamos, nessa noite, aprender muito e mutuamente. Antes, propriamente, de a gente conversar sobre o assunto que foi solicitado, as faces do orgulho, antes de eu desenvolver alguma exposição nesse sentido, eu queria que vocês refletissem um pouco sobre o assunto de duas maneiras. Então, antes de falar, quem vai trabalhar são vocês. Eu trouxe aqui uma folhinha muito simples. Eu queria que vocês, que tivessem caneta, respondiam, que não tivessem caneta, não precisa responder, pode levar para casa. Por favor, fiquem aqui com um e passem as demais para trás. É o que eu estou chamando de orgulhômetro. Orgulhômetro. Esse orgulhômetro é um pequeno exercício que eu estou trazendo para vocês, para que vocês possam refletir sobre o orgulho e sobre o orgulho em vocês. A primeira tarefa que a gente coloca neste orgulhômetro é que vocês possam refletir antes que eu diga. O que vem a ser o orgulho? Pensem. O que vocês acham que seja o orgulho? Pensem. Como vocês definiriam uma pessoa orgulhosa? Essa é a primeira tarefa que a gente propõe. Pensem. Quem quiser escrever, escreve. Quem não quiser escrever, pensem somente. Quando eu identifico uma pessoa que é orgulhosa, como é que eu a defino? Como é que eu a caracterizo? Como eu a qualifico? Respondam para vocês. A segunda tarefa, essa vocês podem responder mentalmente. Se tiver um lápis, vai respondendo também no próprio formulário. Vai ficar com vocês e vocês vão levar para casa. Analise as frases abaixo e avalie cada uma delas obedecendo a seguinte escala. E a gente colocou aí 2 menuzinhos se você nunca apresentou esse comportamento. 1 menos se você não apresenta esse comportamento. 1 mais e 1 menos se você apresenta de vez em quando este comportamento que a gente vai ler. 1 mais se você apresenta regularmente esse comportamento. 2 mais, 2 sinaizinhos de mais, se você apresenta com destaque este comportamento. Eu vou ler as frases, para vocês dizerem, para vocês avaliarem vocês mesmos. A primeira frase é o seguinte: não gosto de ser criticado e reajo imediatamente quando isto acontece. Se chego num lugar, quero que todos percebam a minha presença. Se alguém está falando algo que já sei, não dou importância. Quando possuo um ponto de vista firmado, dificilmente volto atrás. Vocês que vão avaliar se é 2 mais, 1 mais só, 1 mais ou menos, 2 menos ou menos. Somente dou atenção às pessoas que atribuo alguma importância.
Normalmente tenho razão no que penso, falo e faço. Sinto que tenho qualidades que me distinguem de outras pessoas. Há pessoas cujo sucesso considero uma farsa ou um golpe de sorte. Sou uma pessoa que se destaca naturalmente onde estou. Se estou numa posição de comando, quero que as pessoas me obedeçam. Escondo algo que possa ser considerado uma fragilidade pessoal. Finalmente, irrito-me profundamente quando sou contrariado. Bem, amigos, reflitam sobre isso, levem para casa. Tem uma última tarefa que falo lá no finalzinho. E nós vamos conversar hoje sobre algo que eu descobri que tinha uma doença há muitos anos. Mais ou menos uns 15, 16, 17 anos eu descobri que tenho essa doença. É uma doença terrível. Uma doença que eu não imaginava que a tinha, que a possuía. Uma doença que as outras pessoas sabiam que eu tinha essa doença, mas eu não sabia. E se alguém me dissesse que eu tinha essa doença, eu não acreditaria. E se alguém um dia me disse, não me lembro. É uma doença que corrói a alma. Que destrói muita coisa dentro de você e em relação aos outros. Mas que você não admite, nem percebe. É uma doença moral. Não é uma doença física, mas também influencia o físico. O pior é que a maioria das pessoas na Terra, se está na Terra, porque ainda possui essa doença moral. Uns mais, outros menos. Essa doença, nós vamos apresentar para vocês, que eu descobri mais ou menos aos 15, 16 anos, chama-se orgulhite. Não sei se vocês já viram essa doença naquele Código Internacional de Doenças. Quem é médico, psicólogo, quem é da área de saúde, tem um código, né, enorme, tem todas as doenças ali colocadas. Se não tem, essa mereceria estar, pela natureza dela, na frente de todas as outras. E eu descobri que eu tinha essa doença. Orgulhite. Não riam de mim. Vocês podem ter e não sabem. Aliás, essa é a grande característica dessa doença. Todo mundo sabe e a gente não. A orgulhite, gente, é algo muito sério. E ela tem alguns sintomas. Esses sintomas eu adaptei para o nosso vocabulário pernambuquês. Quem está gravando, por acaso, esse instante, nós estamos falando, chegue em alguma parte fora de Pernambuco, talvez não saibam que a gente vai mostrar esses sintomas, mas a gente explica que aqui em Pernambuco nós temos algum vocabulário próprio para algumas palavras, né? Alguns sintomas do orgulhite. Você se acha o suprassumo. Você se acha o melhor. Você se acha o maior. Você se acha, também faz parte do nosso linguajar, o tampa de cruz.
Outro sintoma da orgulite é que as pessoas que têm esta doença moral é metido a cavalo no cão. São bravas, são extremamente agressivas. Um outro sintoma que é muito comum para as pessoas que têm orgulite, que é arengueiro. O que é arengueiro, gente? Briga por qualquer coisa que acha que esteja certo. Briga mesmo. Outro sintoma da orgulite é que essa pessoa faz espalhafate por besteira. Essa aí faz tempo que vocês não ouvem, né? O que é um espalhafate, gente? Barulho, grita. Algumas pessoas lá fora poderiam dizer que espalhafate é a mesma coisa que rodar a baiana. Quem também sente a orgulite pode apresentar essa característica. Fica constantemente de lundum ou com pantim. Não é verdade? Vocês sabem o que é pantim? Muito bem. Lundum, muito próximo do pantim. Pois quando vocês se virem alguém, se acha um supra-sumo, é metido a cavalo no campo, seja arengueiro, faça espalhafate por besteira e fique com lundum ou com pantim, facilmente, essa pessoa certamente sofre de orgulite. Orgulite é a pessoa que possui uma paixão crônica por si mesmo. É crônica porque é uma paixão exagerada e permanente. Porque você sentir paixão por você é saudável. Você gostar de você é muito bom. Porque se você não gostar de você, primeiramente, como é que você vai querer que as outras pessoas gostem de você? Você precisa se gostar e, se possível, se apaixonar por você. Se apaixonar por você, você reconhecer as suas qualidades. Porque todos nós aqui temos qualidades. Reconhecer as nossas qualidades faz bem à saúde. Não reconhecer é que faz mal à saúde. A orgulite é quando você diz que tem tudo de mais e melhor. Porque você vai ter o orgulho em exagero. Eu poderia dizer semelhante ao colesterol, que tem o bom e o mau colesterol, que tem o bom e o mau orgulho. O mau orgulho é a orgulite. E o bom orgulho é você ter uma valorização consciente e realista sobre o que você é. Então, orgulho não é uma coisa ruim. Ai de nós se nós não tivéssemos orgulho. O bom orgulho é quando você se valoriza, quando você tem uma autoestima, quando você se dá bem com você. Isto é o bom orgulho. O mau orgulho é quando você se acha. Quando você imagina que tudo que você faz é melhor. Tudo que você pensa é o certo. Sobre esse assunto, eu acho que foi René Descartes, se eu não me engano, que disse que, um filósofo francês, a razão é a coisa mais bem distribuída do mundo. Porque todo mundo acha que tem. Então, o problema não é ter orgulho, é ter orgulho em excesso, como tudo na vida. Nós aprendemos muitas vezes que você reconhecer as suas qualidades não faz bem. Não é verdade. Isso talvez faça parte de uma
mentalidade judaico-cristã que a gente herdou dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos parentes mais distantes, e que a gente criou uma mentalidade, uma crença e reproduz isso sem perceber muitas vezes. É muito importante que você reconheça para você mesmo as coisas boas que você já conquistou, as coisas boas que você sabe fazer, as coisas interessantes que somente você faz, porque ninguém faz algo igual a gente. Tem coisas que só a gente sabe fazer do jeito que a gente faz. E não quer dizer que é o melhor do que o outro, porque quem tem um bom orgulho, ele não se compara com ninguém. Quem tem um mau orgulho, costuma se comparar uns com os outros. Mas quem tem um bom orgulho, o zelo consigo próprio, vai reconhecer as qualidades que possui. Interessante, muitas vezes, que não tem sequer isso, é que as pessoas também reconhecem que ele tem aquela qualidade, mas ele não consegue se ver dessa maneira, por uma crença de que ele não pode ter qualidades. Se vocês forem analisar o trabalho de vocês, na casa de vocês, tem coisas que vocês fazem que ninguém faz igual. Porque é o jeito que você aprendeu, não somente desta encarnação, mas de um acúmulo de experiências que você teve em várias encarnações. E aí você foi desenvolvendo uma habilidade, um jeito de pensar e fazer algo que é todo seu, que você foi somando ao longo do tempo. A gente já perguntou isso outra vez, mas não custa perguntar novamente, até porque tem algumas pessoas que não jantaram ainda, feito eu. Quem é que aqui sabe fazer um bom bolo? Nós já temos uma candidata, 2, 3, 4. A próxima vez eu quero que vocês não fiquem como mentirosos. Já tem 4 pessoas que sabem fazer um bom bolo. Quem dessas 4 pessoas que sabem fazer um bom bolo tem um bolo que tenta fazer, mas que não consegue fazer do jeito que gostaria? De qual bolo que você gostaria fazer e que você tenta, mas não consegue dar aquele gosto que você sabe que deveria ter? Olha, um bolo bem simples é o bolo de trigo. Que você não consegue fazer bem. Não fica legal. Sua graça qual é? Ruth. Ruth disse que era uma boleira de mão cheia. Mas o bolo de trigo dela não cheguem junto. Ou seja, o mais simples ela não consegue fazer muito bem. Mas os outros podem chegar junto, que promete. Minha querida, qual é o bolo que você tenta fazer e não consegue fazer com aquele zelo que você faz os outros? Souza Leão. Souza Leão. Todos conhecem aqui o bolo Souza Leão. Eu já tive o prazer de comer o bolo Souza Leão na casa da família Souza Leão. É um pouquinho diferente do que normalmente o pessoal faz. Então, quando você trouxer o Souza Leão, fique um pouco distante. Quem foi que disse que é um bom boleiro? Você, minha querida. Qual é o bolo que você sabe fazer muito bem, que quando você faz, todo mundo elogia? Bolo de ameixa. É verdade, gente? Vocês conhecem o bolo de ameixa dela? Conhecem? Ainda não trouxe. Vai ter oportunidade. Na próxima vez que nós voltarmos aqui. O que nós fizemos aqui rapidamente foi esse exercício de reconhecer as nossas qualidades de maneira realista. Nossa amiga não disse que fazia o melhor bolo de ameixa que existe. Ela disse que fazia um bolo de ameixa gostoso. Da mesma maneira que Ruth, a nossa amiga, disse, olha, por mais que eu tente, meu bolo de trigo e meu Souza Leão não saem no ponto que deveriam. Isso é a gente ser realista conosco mesmo. Reconhecer as nossas qualidades, mas também ainda reconhecer as nossas fragilidades. É ter esse ponto de equilíbrio. Nem 8, nem 80. A orgulite, portanto, se caracteriza quando você gosta de você, mas você gosta
mais do que qualquer outra coisa. Quando você acha que tudo em você se sobressai em relação aos outros. A orgulhite, portanto, é quando você acha que é sempre superior aos outros. Diferente da baixa autoestima, que é exatamente o inverso. É quando a pessoa acha que tudo que ela faz não presta. Que tem sempre alguém que faz melhor. Que nunca tem jeito para aquilo. E pasmem. O último livro que nós trouxemos aqui para conversar juntos, Os 7 Caminhos do Alto Amor, na introdução desse livro, Dona Maria Modesto Cravo, o espírito Maria Modesto Cravo, diz que a baixa autoestima associada aos complexos de culpa são estratégias psicológicas que as trevas utilizam para dominar a humanidade. Você achar que não é capaz. Você se achar que é menor do que os outros. Geralmente as pessoas de baixa autoestima fazem exatamente aquilo que não devem fazer. Se comparam demasiadamente com as outras pessoas. E esquecem as suas qualidades. E isso é terrível, gente. Porque você vai se diminuindo. O que a gente está colocando aqui é que você nem precisa diminuir-se demais, nem se sentir superior. Você tem apenas que encontrar aquilo que você é, simplesmente. O seu ponto de equilíbrio. Então, nem a orgulhite, nem a baixa autoestima. E aí, nós vamos definir o que seja orgulho. Vocês definiram da maneira de vocês, mas orgulho é o estado de superioridade do ser. E normalmente, quem tem a orgulhite, o orgulho em demasia, se comporta como este animal. Que animal é esse, gente? A gente conhece, portanto, uma pessoa com orgulhite se ela se pavoneia muito onde chega. Ainda bem que vocês são espíritos evoluídos. Ainda tem o amor em evolução, é verdade. Mas não tem essas coisas que a gente está falando. Eu estou falando e vocês estão tentando lembrar de alguém que tem essas questões. Porque eu sou médium e eu vejo aqui que só tem espíritos evoluídos. Muito evoluídos, não é verdade? Olha que orgulho. Pegamos na armadilha rapidamente. Muito bem, gente. Quem foi que fez, ou o que foi que fez que eu descobrisse que eu sofria terrivelmente de orgulhite? Há alguns anos, acho que 16, 17, 18 anos, já, o tempo passa muito rapidamente, eu estava lendo este livro. Mereça ser feliz superando as ilusões do orgulho, de um espírito chamado Hermance Dufour. Era esse livro com outra capa, e eu estava lendo. E quando chego no 3º capítulo, não querendo imitar aquela grande cantora nacional, mas no 3º capítulo, titulado Estudando o Orgulho, literalmente, meu mundo caiu. Porque eu descobri que eu tinha orgulhite. Depois de mais de 35 anos de vida espírita, porque sempre fui espírita, eu descobri que sofria enormemente desta doença. E quando eu estava lendo esse capítulo, meus amigos, minhas amigas, quando descobri as faces do orgulho, que nós vamos mostrar agora, eu comecei a me identificar com elas. E a cada face que eu lia e absorvia, eu fechava o livro, saía e ia chorar. Porque naquela época as fichas estavam caindo. Hoje não tem mais ficha, né? Hoje os créditos estão caindo, mas na época as fichas caíam. Ou seja,
eu ia descobrindo aquilo que todo mundo via, menos eu. Os fatos iam passando à minha mente, e os meus lunduns, os meus pantins, né? As minhas situações metido a cavalo no cão e coisas tais, começaram a chegar à minha mente. Se tem uma coisa que nós não gostamos, mas depois que passa a gente agradece, é desiludir-se. Por isso que o nome do livro é Superando as Ilusões do Orgulho. Porque o contrário da verdade, gente, não é a mentira, é a ilusão. Quando nós vivemos numa ilusão, nós, de alguma maneira, não queremos que alguém nos acorde daquele estágio que a gente está tendo. Mas quando a gente acorda, é terrível. É muito difícil. E foi exatamente nesse instante, quando os créditos caíram e eu percebia que eu sofria de orgulhite, que eu me envergonhava das diversas situações que eu passei. Aí passava 2, 3 dias, eu continuava lendo esse terceiro capítulo. Aí via mais 2, 3 faces, nós vamos mostrar o orgulho, e novamente os créditos caíam. As lembranças chegavam e eu me identificava naquilo. Eu passei, sem exagero, umas 2 semanas para ler umas 4 ou 5 páginas. Porque eu não me aguentava em mim. Porque essa é a grande característica, como falamos, da orgulhite. Todos percebem, menos você. E sair da ilusão, desiludir-se, dói. Por quê? Crescer dói. Dói muito. Não há uma forma melhor da gente avançar, ainda que seja pela dor. Então, Mereça Ser Feliz é um livro da minha vida. Eu digo isso sempre que posso e falo. Agradeço muito a irmã, ao nosso querido Vanderlei Oliveira, por ter psicografado, porque imaginem se eu não tivesse descoberto esse livro, como eu estaria ainda hoje, gente. Aos 52 anos, ainda estaria na ilusão de que eu era superior, de que eu era melhor. E ainda teria continuado com todos os meus comportamentos inadequados. Eu digo sempre que eu tenho uma encarnação antes de Mereça Ser Feliz e outra depois de Mereça Ser Feliz. E o que mudou, Carlos? Primeiro, que eu descobri que era muito orgulhoso, um mau orgulho, tinha orgulhite. E agora, acabou o orgulho? Não. A gente não acaba alguma coisa que tem 3, 4 mil anos em uma encarnação. No entanto, isso é um ganho espetacular. Você já identifica quando ele se manifesta. Amigos, isso é um ganho enorme. Você identificar quando é que a orgulhite está batendo a sua porta, no seu comportamento. Isso acontece de maneira espontânea. Quando você vê, mesmo consciente de que você sofre de orgulhite, aquilo acontece, porque você ainda está assim. O bom é que você, ao identificar, você começa a tentar diminuir o seu efeito, a se conter e não fazer que ela se manifeste plenamente. Outras vezes, quando a orgulhite se manifesta, você já pode segurá-la, evitando-a. Isso chama-se reeducação moral. Os espíritos colocaram Allan Kardec, e ele reafirma o tempo inteiro em toda a obra da codificação espírita, que os 2 maiores males da humanidade é exatamente o egoísmo e o orgulho. Orgulho, inclusive, como filha primeira do egoísmo. Porque ambos fazem com que você olhe para dentro de si. Por isso que ele diz que fora da caridade não há salvação. Porque a caridade é exatamente o movimento que a gente sai da gente e vai para o outro.
Vai para fora. Sai de nós. O egoísmo é a supremacia do eu. O orgulho é a superioridade do eu. Então, nós vamos ver agora como é que se manifesta das diversas maneiras a orgulho. As fases no orgulho. Quando você encontrar alguém dessa maneira, essa pessoa, com toda certeza, está passando por uma crise de orgulhite. Já viram pessoas assim? De vez em quando, vocês mesmos no espelho, não é não? Uma pessoa de bico é uma pessoa que está passando por orgulhite. E, normalmente, o nome disso chama-se melindre, que é o orgulho na mágoa. Porque como você imagina que tudo deve estar centrado em você, como você é a pessoa mais importante que existe, quando alguém contraria a sua vontade, você se magoa. E o bico aparece imediatamente. Eu sei o que estou dizendo. Gente, se tem um assunto que eu falo de cátedra, é sobre esse assunto. Porque você falar de um assunto, teoricamente, não é? Você fala, você dá exemplo. A outra coisa é você falar por vivência própria. Carlos, eu posso dar um depoimento? Por favor, meu amigo. A gente está estudando na oficina dos sentimentos, terminou esse capítulo. Quando chegou nesse ponto, onde ia se ver, observar com mais detalhes as faces do orgulho, eu olhei para o rosto das pessoas assim, estava tudo desgostoso, desanimado, como se o assunto fosse cansativo. Inclusive comentei no momento, sabe? Se repetiu a oficina sábado, eu toquei mais uma vez nesse assunto. Mas quando chegou nesse ponto, que era de fundamental importância aprofundar, contextualizar nossas experiências, praticamente todo mundo calado. Gente, é muito difícil. Seu depoimento é muito importante. Porque no processo de transformação nosso, de melhoria íntima, o primeiro passo é o autoconhecimento, onde a gente vai descobrir as coisas que a gente tem. Essa fase. O segundo passo, gente, que a gente popularmente chama de reforma íntima, a autotransformação, é a parte mais difícil porque é o enfrentamento daquilo que a gente descobre. Enfrentar as nossas mazelas não é fácil. É mais fácil a gente achar que é o outro que tem, não a gente. É mais fácil a gente arrumar desculpas, sempre dizendo algo que não chegue ao seu encontro. É mais fácil nós nos colocarmos como vítimas, mas o enfrentamento é uma das coisas mais difíceis que se tem. Por isso que o processo de reforma íntima é doloroso, demora muito, porque a gente tem medo de enfrentar a gente. É difícil. Enfrentar os outros, a gente faz isso muitas vezes muito bem, mas o autoenfrentamento, detectar onde está a nossa ferida moral e tocar nela para tirar, como a gente já sabe antecipadamente que dói, e a gente quer se esconder dela, a gente cria essas camuflagens, esses escapismos. A melindre é alguma coisa, falando aqui de maneira aberta, nós espíritas sabemos muito bem o que é isso. Porque é difícil não encontrar um espírita que não tenha melindre. É muito difícil. É muito difícil no nosso ar de superioridade, por conhecer meia dúzia de coisas sobre o mundo espiritual, quando alguém nos toca o orgulho que todos nós temos, essa talvez seja a primeira manifestação nossa, se melindrar. É muito fácil e simples isso se manifestar, gente. A nossa irmã diz que a gente precisa exercitar o costume de ser criticado. Quem aqui quer um negócio desse? Porque quando fala, eu estou falando porque eu sou assim, né? Eu estou assim.
Quando fala, e tem duas pessoas aqui que eu não posso deixar de falar o que eu realmente sou. Nós temos duas pessoas aqui que me conhecem muito mais do que vocês. Minha esposa e meu filho. Então, qualquer coisa que eu disser aqui, mais do que qualquer outra coisa, se eu não disser o que realmente estou sendo, eles vão olhar, né, assim para mim. E até agora eles só estão balançando a cabeça. Então, eu não posso fugir disso. Nós gostamos de ser criticados. Eu, pelo menos, reajo imediatamente. Engolir, principalmente se aquilo ali for, digamos assim, um fato não real. Você acha que fato pode até não ser. Você não querer reagir na hora, segurar. Gente, isso é difícil. É muito difícil. Se você acha que tem razão, você quer agir. Se você não tem razão, aí é que você quer mesmo ainda para evitar que a pessoa tire a sua máscara. No geral, reage para pensar depois. Isso. Porque todos nós, não foi à toa que eu coloquei aquela fotozinha ali, nós usamos máscaras. Nós usamos máscaras. As máscaras geralmente só caem quando a gente está dentro de casa. Exatamente para as pessoas que a gente deveria dar o nosso melhor, porque são as pessoas que gostam da gente, as pessoas que estão ao nosso lado, porque deve é. Não. É aí que a gente tira a máscara. E para as pessoas que são, teoricamente, mais superficiais no relacionamento, aí a gente bota as máscaras. Por isso que se diz, né? Para conviver. Para conviver, né? Fulano não é isso não. Fulano não é isso não. Na frente é uma coisa. Uma outra face do orgulho é a inveja. E a inveja é o orgulho perante as vitórias alheias. Gente, eu fiquei tranquilo, particularmente nesse autoexame que eu passei para vocês em frases. Cada frase daquela representa uma face. Por isso que vocês têm que responder com muita sinceridade para vocês mesmos, porque se vocês não responderem, vai ficar com vocês mesmos. É um autoengano que não vai levar a nada. Graças a Deus, isso aqui, nas minhas avaliações, já há 15, 16, 17 anos atrás, quando eu li esse livro, foi uma alegria para mim, porque isso foi baixinho. Apesar de sofrer fortemente de orgulite, a inveja, que é uma das faces do orgulho, eu não tinha isso e não tenho. Pelo contrário, eu fico alegre com a vitória dos outros. Quando alguém faz alguma coisa boa, interessante, eu choro. Eu choro em comercial, né? Choro em lata velha, ganhou. Né? O programa que eu mais gosto de assistir é The Voice. Não sei se vocês já assistem The Voice. Eu adoro The Voice, né? No canto, no sol, quando vira, o pai fica vibrando, parece que sou o pai também, começa a vibrar pela alegria de o outro ter tido uma vitória. Então, apesar de sofrer muito fortemente de orgulite, eu não tenho muito isso desenvolvido. No entanto, tem gente que, não admitindo que o outro possa ser superior a ela, o que é que faz? Bota, literalmente, terra nas vantagens dos outros. É ou não é? Sempre arruma um jeitinho de diminuir o outro. Diminuir. Vocês conhecem pessoas lá fora que são assim, porque vocês já evoluíram, tem evolução, não são. Mas tem gente aí fora que sempre arruma, né? Fulano conseguiu o resultado, mas, pronto, nesse mais, saia da frente, porque o que vai vir ali vai diminuir até onde puder. A inveja é uma das formas de manifestação do orgulho. E a irmã se diz que a gente tem que é um fato muito difícil, admitir que é invejoso. E depois de admitir, enfrentar. Porque muitas pessoas não admitem que são invejosos. Outra face do orgulho, gente. Não sei se vocês se lembram dessa cena. Aconteceu um ano e pouco atrás. Isso é uma torcedora de um time lá do sul do país, do Rio Grande do Sul, e chamou um determinado jogador por uma palavra que eu me nego a reproduzir. O nome dessa manifestação do orgulho é preconceito, que é o orgulho nas concepções.
Alguém que tem posições firmadas de todas as frentes, religiosas, raciais, tudo. E exercita isso de uma maneira feroz em relação às outras pessoas. E, pasmem, o mundo inteiro tem gente com esta mazela. Muito, não é pouco. Nossa querida Hermance diz que a gente precisa ser imparcial e flexível nos nossos pontos de vista. O nosso Albert Einstein, apropriadamente, dizia que é mais fácil desintegrar um átomo, e ele sabia muito bem do que estava falando, do que quebrar um preconceito. Olha que comparação ele fez, mesmo que frase forte. É mais fácil você, né, desintegrar um átomo, você ir no núcleo do átomo, do que você acabar com o preconceito de alguém. Ô, Carlos, explica a sandália. As sandálias, eu preciso. Quem gostaria de que aquelas sandálias que estão aparecendo significam o que, gente? Pisar. Simbolicamente, eu estou utilizando como as sandálias da humildade. Então, o comportamento que vai de encontro a um sintoma da orgulhite é um comportamento de humildade. Estou usando a sandalinha para lembrar que é a sandália da humildade que precisa ser vestida nessa hora, ser calçada. Ok? Está dominado? Muito bem. Gente, quem já assistiu esse filme? O Demônio, o Diabo Veste Prada. Quem já assistiu? Miranda. Gente, é um filme que você aprende orgulho facilmente a ver. E essa personagem, que é uma das atrizes melhores que tem no planeta, a meu ver, Meryl Streep, ela interpreta de maneira magnânima. E ali você assistindo ao filme, você, orgulho é isso? É. Aí você diz, eu tenho isso que ela tem, isso eu não tenho, isso eu tenho, isso eu tenho. É um ótimo filme para você descobrir o que é orgulho. Né? Muito bom. E aí, eu coloquei este olhar com este nariz empinado para mostrar uma outra face do orgulho, do mau orgulho, que é o desprezo. O desprezo, segundo a Hermance, é o orgulho no entendimento. Da maneira como a gente vê as coisas. Aquilo que a gente não concorda, a gente, né, se vira, despreza. Se eu tivesse colocado um personagem brasileiro, eu teria que colocar a figura de uma... Não sei se ela é cantora, né? Acho que é cantora mesmo. Não é cantora, né? Que ela fez uma música que vendeu muitíssimo e que todo mundo cantou, todo mundo dançou. Que ela pegava e colocava, dava um beijinho assim, de lado. Como é o nome daquela cantora? Valesca. Valesca. É isso aí. Tá? Né? E aí ela canta aquela música e diz assim, olha, né? Beijinho no ombro, obrigado, meu filho. Beijinho no ombro. Tá certo? Aí eu ia colocar um dessas, não vou colocar de... Mas assim, isso não é preconceito meu não, é porque eu gosto muito da Meryl Streep. E aí, a nossa querida Hermance do Fogo dá uma sugestão pra gente que sofre disso. Que é saber que todos têm o seu valor. E é verdade. Todo mundo tem alguma coisa para dar de contribuição e muito importante. Né? Outra face do orgulho eu encontrei nesse filme. Filme muito interessante, chamado O Advogado do Diabo. Né? Esse é o Keanu Reeves e ali é o Al Pacino. Obrigado. E aí tem uma frase nesse filme que é belíssima, né? Que é quando ele revela a mazela, o sintoma da orgulhite preferido pelo diabo. Qual é, gente? A vaidade. Ele diz, a vaidade é o meu vício predileto, diz o diabo. Frase belíssima, né? Vaidade é o orgulho do que se imagina ser. Gente, quando eu vi essa parte aí, eu fechei o livro e demorei uma semana para voltar. Porque se na inveja estava baixinho, bateu os picos da vaidade, gente. Eu me reconheci como uma pessoa extremamente vaidosa. A
orgulhite se manifestava na vaidade de uma maneira muito intensa. Exercendo o autoconhecimento dessa vida e de outras vidas, eu entendi por que isso se manifestava. E eu já contei aqui, mas eu volto a contar novamente, porque tem algumas pessoas novas aqui, o porquê isso se manifestou. Gente, todos nós estamos no lugar que precisamos estar, na condição que estamos, com as pessoas que estamos. E isso só faz bem para a gente. Eu estou dizendo isso de cátedra, porque se eu viesse parecido com o que eu era 2 encarnações anteriores, eu não estaria nem aqui com vocês. Eu era muito bonito. Mais ainda do que sou hoje. Ela está balançando a cabeça assim, coitada. Ela ainda está na ilusão. Mas, gente, eu era um homem muito bonito. Alto, e cabelo lindo, assim. As beatas, já falei. Adoravam aquele padre. Era um padre, só você vendo. Aí, quando eu vim fazer essa reencarnação aqui, eu já imaginei que ia reencarnar onde? Para ter aquele porte que eu sempre tive, novamente na Europa, uma coisa assim, na Finlândia, Noruega, né? Aí o meu guia espiritual disse, não, meu filho, você vai morar numa outra experiência. Você vai ter uma experiência encarnatória agora no Brasil. Eu? No Brasil? Então, para eu ter esse porte nórdico, eu tenho que morar, nascer assim, o quê? Santa Catarina, Rio Grande do Sul? Pernambuco. Meus pais, então, vão vir de lá, um vai ter 1,65 m e 1,63 m. Mas você vai ser alto. Você é alto? Lógico, 1,66 m. Ainda me deram uma miopia para eu botar um óculos aqui, gente. E um bigode, parecia Sancho Panza. Baixinho. E o pior, ainda me fizeram torcer pelo Santa Cruz. Gente, é uma expiação misturada com prova para diminuir a vaidade. E eu agradeço todos os dias. Porque somente perto dos 50 anos, quando eu já descontrolo essa bicha, um pouquinho, chamada vaidade, foi me permitido fazer uma cirurgia nos olhos e deixar de usar óculos. Mas sabe a providência? Mesmo se eu tivesse 1,66 m e tivesse os seus olhos, querida, ninguém me segurava. Tem uma frase que acho que vocês já ouviram, disse que não se dá asa à cobra. Eis aqui. Se eu tivesse alguma coisa que me fizesse mais bonito que eu sou, eu não andava no chão, gente. Eu flutuava. Mas o senhor continua bonito. Gente, vindo dela, eu tô achando que eu tô podendo. Gente. E aí, Dona Hermance Dufour diz pra gente ter que aceitar como a gente é. E é verdade. É verdade. Se eu viesse parecido com o meu filho, que hoje está usando óculos, por favor, levante. Gente, se eu viesse dessa forma, eu ia aguentar em mim. É meu filho, pode não parecer, mas é meu filho. Com esse óculos hoje, eu disse, rapaz, virasse padre Fábio de Melo. Então, ainda bem que ele veio dessa maneira, uma pessoa humilde, muito simples. Porque se eu viesse assim, Fábio, desculpa, vai. Era difícil, gente. Então, nós precisamos aceitar como a gente é. Nós temos o rostinho, o tamanho, a barriguinha, enfim, a gente tem o que tem, porque a gente precisa disso. Para a gente trabalhar isso na gente. Então, nada nos é oferecido ao acaso. Nós devemos agradecer muito aos nossos guias espirituais, que certamente participaram do projeto da nossa reencarnação, por ter dado todas essas condições de vida que nós temos, o marido, a esposa, o filho, todo mundo, onde nós estamos, com quem nós convivemos, todas essas pessoas, todas essas condições são importantes para a nossa evolução, tá?
Bem, uma outra face que a nossa irmã se coloca é a indiferença. A indiferença é o orgulho na sensibilidade. Onde é que está nessa foto aí a insensibilidade? A indiferença. Hã? Alguma coisa ali como... Gente, isso aqui é uma pessoa. Eu não sei se está dormindo, eu não sei se está morta, mas é uma pessoa. Eles estão completamente alheios a isso. Teve um Fantástico, uns 3, 4 anos, que fizeram uma pesquisa onde uma pessoa ela se vestiu de uma auxiliar de serviços gerais dentro de uma universidade para fazer. O que aconteceu? Ninguém reconheceu, ela estudava entre as pessoas. A invisibilidade, a indiferença causa a invisibilidade. A pessoa se acha tão superior que não enxerga o outro. Gente, isso é muito sério. Está cheio de gente assim, infelizmente. Para combater isso, é importante, segundo a Dora na irmã do Forte, a gente aceitar o êxito e o insucesso alheio. Alguém sabe quem é este senhor? Adolf Hitler. Eu escolhi ele para falar sobre uma outra mazela, uma outra face do orgulho, que é a prepotência, que é o orgulho do poder. E ela nos sugere que a gente transforme esse poder em autoridade. Qual é a diferença? Autoridade é quando você conquista, mas excelência natural, pelas suas qualidades. E quando você consegue isso, você não precisa se mostrar que é superior. Aliás, você nem quer se mostrar. Você chega no lugar, as pessoas te respeitam automaticamente, espontaneamente. Você não precisa de um título. As pessoas que são prepotentes são aquelas que chegam no lugar e dizem assim: você sabe com quem está falando? A propósito, tem uma história sobre isso, que eu vi na internet um dia desses, que uma pessoa teve que ser redirecionada, né, do seu portão de embarque de um para o outro, foi todo mundo, e ela queria ir na frente. E a aeromoça estava lá fazendo a organização da nova fila e ele queria entrar na frente de todo mundo. E ele chamou a atenção da aeromoça: eu tenho que ir primeiro. Aguarde um pouco. Você sabe com quem está falando? Aguarde um pouco, senhor. Todos irão entrar e o senhor também. Olhe para mim, você sabe com quem está falando? Só um instante. Ela pegou o microfone e disse: senhoras e senhores, nós temos um senhor aqui que não sabe quem é e gostaria de saber quem é. Se alguém puder identificar, por favor, fale com ele. Eu não sei se ela ainda está admitida na companhia aérea, mas naquele momento ela deu esse recado. Né? Essa é uma outra face do orgulho. A dissimulação. Irmãs do Forte, que a dissimulação é o orgulho nas aparências. É aquela pessoa que precisa mostrar e ter aquilo que às vezes até não tem, mas precisa mostrar que tem. Porque como nós temos símbolos sociais que dá status, charme, distinção, preciso estar com uma camisa ou uma blusa que tem uma marca que mostra que quem tem aquilo ali, que tem dinheiro, um relógio que é um relógio diferenciado por causa da marca, um sapato que brilha muito, um carro que mostra o tamanho do meu ego. Aparências. Sugestão da nossa irmã é a gente procurar ser aquilo que a gente é. Arrogância. Ela não fala disso. Fala em um outro livro, mas eu puxei para a gente falar. Arrogância. Arrogância, que é arrogância, gente? Ela se mostra na exacerbada estima que a gente tem de si mesmo, na supervalorização que nós temos de nós, no autoconceito superdimensionado, no desejo compulsivo de se impor aos demais. Pessoa arrogante é praticamente sinônimo de uma pessoa com orgulho. Para vencer tudo isso, a gente tem que vestir, calçar as sandálias da humildade, que é a antítese
da orgulite. Humildade, nessa frase belíssima de Maria Modesta Cravo, no final do livro, que é uma palestra que ela faz, de um curso que tem no Hospital Esperança, e esse conceito que ela deu de humildade, para mim, é maravilhoso. Humildade é ter a consciência do que se é. Se lembram do início da nossa conversa? Nem a gente se subvalorizar, nem a gente se supervalorizar. Mas a gente nos valorizar conforme nós somos. Nem menos, nem mais. Humildade é isso. Humildade não pode ser confundida com você se mostrar com uma roupa maltrapilha, se descuidar. Nada disso. Os espíritos que são humildes, na espiritualidade, se mostram radiantes, bem vestidos, porque não está na aparência, está na grandeza interior. São radiantes por natureza e se vestem porque a estética é algo que engrandece a humanidade. Eles não estão vestidos daquela maneira para se mostrar que são superiores. A humildade tem a ver com o que está por dentro e não com o que está por fora. Por dar valor às coisas materiais, a gente dá ênfase às coisas que mostram que nós temos mais. Quando a gente dá ênfase às coisas espirituais, a gente dá ênfase às coisas que nós somos e não que temos. Essa é a grande diferença do ser e do ter, do mundo material para o mundo espiritual. O orgulho tem a ver com o ter. A humildade tem a ver com o ser. Simples assim. E isso ainda não é vendido na farmácia. Não é. Porque se fosse, era bom. Por favor, me dê um vidro de humildade. Você chegava, tomava... Hoje eu venho tão humilde. Não é assim que funciona. Não é assim. Funciona no aprendizado diário. Funciona no conhecimento de nós mesmos, que temos que exercitar todos os dias e todas as horas. Funciona quando nós nos relacionamos uns com os outros. Funciona quando nós estudamos cada uma dessas questões. Funciona quando a gente quer, de fato, se modificar para melhor. Nesse sentido, eu evoco uma pessoa, temos um carinho especial, que poderia se mostrar para a gente como um cardeal famoso, importante, que foi no século XV, na Espanha, que até hoje é reverenciado, que poderia se mostrar como um advogado, prefeito da sua cidade natal, na sua última encarnação aqui no Brasil. Mas que para a gente quer se mostrar uma encarnação anterior, como um preto velho. Estou falando do coordenador espiritual da nossa casa, que é o Pai João de Angola. E o Pai João faz questão de se mostrar como um ex-escravo. Para exercitar com todos nós, entre outras qualidades a serem desenvolvidas, a humildade. E há uma música que eu quero concluir a nossa conversa da noite de hoje, que evoca exatamente isso. Evoca o sentimento que precisamos desenvolver nesse terceiro milênio. Nessa mudança que nós estamos tendo do planeta de expiação e provas para um mundo de regeneração. Que, na verdade, se trata de um estado de espírito renovado. Nessa música, sobre ele, tem um trecho que denota exatamente essa necessidade da reforma íntima, a começar a deixarmos de ser orgulhosos e exercitarmos a humildade. Essa música, atribuída para homenageá-lo, diz o seguinte: se a pedra é dura de quebrar
Coração que não bambeia, hoje tem que bambear. Se o espírito ainda é duro, resistente, inflexível, se ainda não quer reconhecer aquilo que está e da possibilidade do que poderia vir a ser, se ainda é profundamente ególatra, egoísta e profundamente orgulhoso, os tempos que vivemos hoje, as pressões e as situações que nos chegam, para fazer com que esse espírito duro amoleça e possa aprender consigo mesmo e com os outros, mas sobretudo consigo mesmo, nesse exercício do autoconhecimento. Esse é o tempo da gente fazer isso, porque se nós não fizermos, pode ser que a gente só vai exercitar isso num outro planeta. São tempos diferentes, tempos últimos que nós estamos vivenciando. Se a pedra é dura de quebrar, coração que não bambeia. Hoje, nos tempos de regeneração planetária, terá que bambear. Muita paz para todos vocês. Irmãos em evolução, a perspectiva da vida futura pede-nos urgentemente que sejamos diferentes daquilo que somos hoje, que possamos modificar o nosso jeito de ser e de viver, para que possamos almejar dias melhores, necessitamos urgentemente de reconhecermos como somos hoje, nas dificuldades que ainda precisamos enfrentar, mas também nas inúmeras conquistas que ainda podemos angariar. Somos todos convidados para a renovação interior, para buscarmos ser melhores do que somos hoje, para avançarmos em direção à luz que nos espera. Somos todos convidados pelo Mestre Nazareno a sermos cartas vivas do seu Evangelho. Para isso, temos que nos olhar frente a frente, buscar nos ver como somos, mas tomar a decisão maior das nossas existências de enfrentarmos a nós mesmos. Senhor Jesus, querido irmão de todas as horas, auxilia-nos neste processo de descoberta pessoal e de mudança interior. Nos momentos em que possamos fraquejar, cair, possa nos ajudar, nos levantarmos, erguermos as nossas frontes e seguirmos adiante. Amigo Jesus, permita-nos que possamos nos candidatar agora, imediatamente, na escola do amor que tu nos convidastes a aprender. Que sejamos amorosos uns com os outros, mas que aprendamos a amar-nos a nós mesmos, reconhecendo as nossas qualidades divinas que ainda dormitam, porque não queremos acordar para a nossa realidade interior. Obrigado, Jesus,
pelo conhecimento que já nos proporcionaste na nossa jornada evolutiva. Conhecer-te já significa para cada um de nós grande júbilo, mas também muita responsabilidade. Responsabilidade para podermos colocar em prática tudo que já amealhamos no conhecimento do teu Evangelho. Muito obrigado, Jesus. Seja com todos nós nesta caminhada, para que possamos seguir adiante, andar contigo uma milha a mais, dizer que no final desta jornada do corpo físico, combatemos o bom combate, sejamos felizes hoje. Sim.